Olá, estudante! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à nossa aula de Geografia para o nono ano do Ensino Fundamental. Eu sou o professor Andrew e junto comigo temos a presença aqui do Ezion, nosso intérprete de Libras, e juntos nós vamos levar para você um pouquinho da geografia. E eu já coloco para você aqui na tela os nossos objetivos da aula de hoje, onde nós vamos caracterizar os aspectos contemporâneos das cidades e os problemas ambientais e sociais urbanos. Nós vamos falar um pouquinho sobre as características das atuais cidades e alguns problemas que existem nas cidades. E para isso a nossa reflexão inicial é: todas as cidades são iguais? Será que todas as cidades que existem aí espalhadas pelo nosso estado, pelo nosso país ou pelo nosso planeta apresentam exatamente as mesmas características? Eu tenho certeza que você deve ter dito que não. E eu sei que você disse que não porque as cidades elas são muito diferentes. Tem diferenças de tamanho, diferenças de relação com o meio natural, e isso tudo já faz com que a gente possa organizar um pouco melhor as nossas ideias. E para isso, eu já trago aqui para você a definição de cidade, que é uma área que apresenta uma grande concentração de pessoas e onde estas pessoas elas vivem do setor secundário e setor terciário da economia. E lembrando a você que o setor secundário é aquele onde nós temos a industrialização e o setor terciário sendo o setor de comércio e prestação de serviços. Já quando estamos falando de município, nós estamos falando de uma porção administrativa do território, conforme você pode ver aqui, e apresenta um estatuto corporativo próprio e também governo e jurisdição. Quando estamos falando em município, estou falando de uma área delimitada que possui um governo representado pelo prefeito municipal, juntamente com a estrutura da prefeitura, com o poder legislativo, que são os vereadores que representam este poder e que em conjunto são responsáveis pela administração desta área, sendo que a área do município compreende as áreas rurais, as áreas urbanas, as áreas também de vegetação não explorada pelo ser humano. E aí a gente vai perceber que a história da urbanização ela veio sendo construída ao longo do tempo, aonde, conforme você pode visualizar aqui, alguns itens fundamentais. O ser humano deixou de ser nômade, ou seja, ele passou a se estabelecer em locais. E quando ele fixa residência em alguns locais, a gente já percebe que isso faz com que comecem a surgir aglomerados de pessoas. Além disso, temos o processo de industrialização, que as pessoas deixam as áreas rurais e vão para as cidades em busca de colocação nas novas fábricas que estão surgindo, e nós também vamos perceber o fenômeno do êxodo rural, que foi impulsionado pela modernização do campo, pela precarização das relações de trabalho no meio rural e também pelas concentrações fundiárias. Então nós percebemos que uma série de fatores foram responsáveis pelo surgimento e pelo desenvolvimento da urbanização. E também a gente vai perceber, e é importante que a gente tenha claro, que as condições sanitárias das primeiras cidades, elas eram muito diferentes do que elas são hoje. Eram locais extremamente insalubres, favoráveis à proliferação de doenças. E em função do quê? Da falta de infraestrutura e planejamento. E agora que a gente já falou um pouquinho sobre cidade, município, um pouquinho do histórico da urbanização, olha a atividade para você na tela, Será que as cidades sempre foram da forma que as conhecemos? Reflita sobre seu município e a sua área urbana. Eu quero que você pense um pouquinho na sua localidade, aí, no município em que você vive, num dos municípios do estado do Paraná, dos 399 municípios, e pense se a área urbana do seu município sempre foi dessa maneira ou não, e como ocorreram as transformações. Pensa aí um pouquinho e anote no seu caderno.
Muito bem, espero que você tenha realizado aí a resolução desta questão aí no seu caderno e eu vou apresentar agora para você uma possível resposta que você poderia ter posto aí no seu caderno, que a cidade como conhecemos hoje não era assim desde o início. Então você ia fazer uma reflexão sobre a sua cidade e aonde você poderia ver que a sua cidade, com certeza, lá no início dela até os dias de hoje, ela veio sofrendo uma série de transformações, independente de você viver numa cidade grande ou em uma cidade pequena. E que ela sofreu muitas transformações, sempre acompanhando o desenvolvimento do mundo. Com a criação e ampliação de indústrias, um número significativo de pessoas deixou o campo para morar nas cidades em busca de trabalho. Então, dependendo da sua localidade, o processo de urbanização pode ter sido maior ou menor em função da maior existência ou não de indústrias e fábricas para empregar as pessoas. Seguindo aqui com a nossa aula, veja o que a gente vai falar. Ó. Segundo a Organização das Nações Unidas, cerca de 54% da população mundial vive na zona urbana e há projeções que esta porcentagem em 2050 vá para 66%. Então percebe-se que hoje existe uma parcela muito grande da população mundial vivendo nas áreas urbanas, isso representando mais de 50% da população mundial. A cada 100 pessoas do mundo, nós temos mais de 50 pessoas vivendo nas áreas urbanas. E este mapa que você consegue ver aqui, ó, ele está separado por países. E nós temos uma escala térmica de cores aqui na legenda. E essa escala térmica de cores, ela vai nos indicar que os países que apresentam coloração mais escura apresentam um percentual, uma taxa de urbanização maior do que os países que apresentam cores mais claras. Então a gente vai perceber que Brasil, nós temos aqui outros países da América, como Estados Unidos, Canadá, países da Europa que apresentam elevada taxa de urbanização. Mas nós também encontramos alguns países que são que apresentam índices extremamente baixos de urbanização, estando localizados principalmente aqui, ó, no continente africano e em algumas áreas também do continente asiático. E essa urbanização, como ela ocorre? Quais as consequências que a urbanização ela traz para as pessoas que vivem nessas áreas urbanas? Olha aqui, ó. A urbanização que ocorre de forma acelerada e desordenada, sem qualquer tipo de planejamento, apresenta graves problemas, como o surgimento de favelas, a falta de infraestrutura, aumento na violência, poluição de todas as modalidades, entre outros problemas. Então veja só como é complicado quando uma cidade ela surge e não existe uma infraestrutura de planejamento, não existem pessoas pensando na forma com qual essa cidade vai se organizar e vai se estruturar. Olha aqui, ó. Aqui, essa tabela aqui mostra para você um pouquinho, ó, em 1970 e em 2015. Então, do lado direito da sua tela, você vai ver a população em milhões em 2015 e em 1970 você vai ver do lado esquerdo da tela. Então, nós temos aqui as 10 principais cidades. Nós vamos perceber, ó, que em 1970, ó, as 3 primeiras cidades eram Tóquio, no Japão, Nova York, nos Estados Unidos e Xangai, na China. Sendo que Tóquio dispunha de uma população de 16,5 milhões de habitantes, Nova York 16,2 milhões de habitantes e Xangai 11,2 milhões de habitantes. Porém, quando a gente olha para 2015, para esses dados de 2015, ó, Mumbai, na Índia, apresentando 28,2 milhões de habitantes nesta mesma cidade. Então perceba que entre 1970 e 2015, ó, Mumbai, na Índia, que nem aparecia entre as 10 maiores cidades, passa a liderar essa tabela aqui, ó. Tóquio, no Japão, ó, apresenta um crescimento significativo nesse período, que partiu de 16,5 milhões para 26 milhões, e Laos, na Nigéria, que dispõe de 23,2 milhões. E se estas cidades apresentam planejamento urbano e apresentam infraestrutura para gerir uma qualidade de vida para as pessoas, isso é muito bom. Porém, quando as cidades crescem muito rapidamente, não existe tempo hábil para que possa se criar uma infraestrutura capaz de suportar toda essa demanda populacional. E agora vamos para o nosso segundo exercício, nossa segunda atividade. Confere ela aí, ó.
A urbanização que ocorre de forma acelerada e desordenada, sem planejamento, apresenta graves problemas. Descreva alguns problemas que podem ocorrer em função do crescimento urbano acelerado. Anote no seu caderno e conte aí quais são os possíveis problemas que o crescimento urbano acelerado, sem controle, pode trazer para a população. O tempo vai aparecer na tela e eu estou esperando você. Muito bem, acredito que você tenha realizado aí essa atividade no seu caderno e para que você possa conferir se aquilo que você realizou, se está mais ou menos adequado, eu trago para você aqui uma possível resposta. Mas vale destacar que se você conseguiu compreender o conceito e na sua resposta você colocou o conceito, é o que importa para nós. Então, aqui ó, a nossa possível resposta é que a urbanização que ocorre de forma acelerada e desordenada, sem planejamento, apresenta graves problemas como o surgimento de favelas, falta de infraestrutura, aumento na violência e além da poluição de todas as modalidades que a gente pode conhecer, entre outros problemas que já foram citados aqui anteriormente. E aqui, ó, eu começo a apresentar para você alguns dos problemas que nós temos nas áreas urbanas, algumas condições que não são positivas para os espaços urbanos e principalmente para as pessoas que vivem nesses espaços. O primeiro que você vê aqui na tela, ó, são as favelas, que são assentamentos urbanos informais, densamente povoados e caracterizados por moradias precárias. Diferem-se em tamanho e em outras características de país para país, mas sempre carecem de serviços básicos, falta de infraestrutura e de regularização fundiária. Então, quando a gente ouve o conceito de favelas, a gente pode pensar num conjunto de casas, casebres, de casas que estão construídas em um espaço que não dispõe de um planejamento urbano e que também não dispõe de infraestrutura. E esses locais onde as pessoas estão construindo as suas casas, geralmente são locais que são impróprios para a construção, por serem próximos a cursos de água, a rios, ou ainda serem áreas de relevo bastante acidentado. E são áreas que geralmente não devem ser
habitadas. Estas favelas, elas estão presentes no mundo inteiro, em alguns países mais e em outros em proporção muito menores, porém, elas vão se diferir em tamanho, porém, as suas características são muito parecidas. E quando a gente fala em regularização fundiária, é que as pessoas que estão vivendo nessas áreas de favela, elas não são donas daquela área, porque geralmente são áreas que pertencem ao município, são áreas públicas, são áreas que pertencem à nação, são áreas que não se detém a posse dela, não se detém a propriedade dessa terra. Uma outra condição que a gente vai perceber nas cidades é a questão da violência urbana, que é caracterizada pela desobediência à lei, vandalismo aos bens públicos e privados, além do atentado à vida no âmbito das cidades. Pichação, vandalismo, depredação, furto, roubos, assaltos, são condições de violência que ocorrem nas cidades e que são impulsionadas por uma série de fatores, que originam-se na infraestrutura precária, exclusão socioeconômica, desemprego ou oferta de emprego de baixa qualidade. Então são uma série de fatores que são resultantes da violência, que fazem com que as pessoas acabem seguindo para a violência, para a criminalidade e, consequentemente, causando problemas para aquelas pessoas que não seguem para esse caminho. Então nós temos a violência urbana também sendo um grande problema. Mas, além da violência urbana, existem outros problemas também que ocorrem nas cidades, que, conforme você vê na tela, é a poluição. E a poluição nos centros urbanos tornou-se uma das problemáticas mais evidentes a serem enfrentadas nas cidades. Elevada emissão de poluentes tóxicos na atmosfera, além da degradação dos recursos naturais, florestais e hídricos, constitui alguns dos principais desafios a serem superados. Então, quando a gente percebe esses problemas nas cidades, eles são um grande desafio. Poluição atmosférica, poluição da água, poluição do ar, são grandes desafios que as cidades encontram. E a gestão dos resíduos que são produzidos nas cidades. Pois a população, ela produz rejeitos, ela produz resíduos remanescentes do seu processo, seja industrial ou seja doméstico. Quando nós falamos nos resíduos e nos remanescentes domésticos, nós podemos falar do lixo. Mas também podemos pensar no esgoto, que são remanescentes e que precisa se ter uma gestão satisfatória desses resíduos para não comprometer o meio natural. Mas, para a gente conhecer um pouquinho melhor, a gente vai ver de que forma ocorre a poluição do ar. Ela é um dos principais agravantes para a redução da qualidade de vida em muitas cidades do planeta, e isto inclui até mesmo os centros urbanos de países desenvolvidos. A poluição atmosférica nos centros urbanos também se intensifica pela remoção da vegetação, que dá lugar a ruas, prédios, etc. Então a gente percebe que a retirada da cobertura vegetal, a poluição emitida pelos veículos e também pelas fábricas e indústrias são agravantes da contaminação da atmosfera. Além da poluição da atmosfera, a poluição do ar, nós vamos perceber outras formas de poluição, que conforme você vê na tela agora, é a poluição das águas, sobretudo dos cursos fluviais, ou seja, dos cursos de rios, que ocorrem de várias formas. Uma delas é a excessiva poluição pela má destinação do lixo no espaço físico da própria cidade, além da falta de infraestrutura ou planejamento incorreto do destino dos resíduos sólidos. O que significa isso? Que o esgoto, muitas vezes ele é lançado diretamente nos cursos de água. O lixo, rejeitos da cidade acabam sendo lançados diretamente nos cursos de água. E aí vale um destaque que não estamos falando apenas dos resíduos domésticos, não estamos falando apenas daqueles resíduos que a população produz nas suas casas, mas também de resíduos, de rejeitos que o processo industrial gera e que também são lançados de forma direta nos rios sem tratamento, causando uma série de problemas. E aí nós vamos ter também a poluição, a contaminação do solo, conforme você vê aqui, que ocorre pelo manejo dos resíduos sólidos. Então os aterros sanitários, os lixões, eles acumulam todos aqueles rejeitos. E a decomposição do lixo, ela resulta no quê? Na produção do chorume, que é um líquido que, se esse líquido entra em contato com o solo, ele contamina todo o solo e chegando até o lençol freático, contaminando todos os cursos de água ali e a água do subsolo. Este é um problema bastante grande, que
ocorre de forma significativa nas cidades, mas nas últimas décadas as prefeituras, dentro das suas condições, vêm criando leis para que estas áreas venham a dispor de uma infraestrutura adequada para receber os resíduos da população. E agora a nossa terceira atividade na tela para você. Confere aí, ó. Tendo em vista que as cidades apresentam diversos problemas, explique com suas palavras os problemas que você percebe em seu município. E aí você deve, nessa questão, discutir com o seu professor ou sua professora a sua possível resposta. Então o tempo está na tela, anota no seu caderno. Muito bem, espero que você tenha respondido essa questão e espero que você venha realizar essa discussão com o seu professor ou sua professora. E agora a nossa revisão, o que nós falamos na nossa aula de hoje? Sobre as cidades contemporâneas e compreendemos um pouquinho sobre os problemas ambientais e sociais urbanos. Então nós conhecemos um pouquinho do espaço urbano e os seus problemas, sejam eles sociais ou econômicos. Agradeço a você pela sua participação e envolvimento na nossa aula, desejando a você um forte abraço e aguardando você aqui na nossa próxima aula. Até breve!